Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula de geografia vai ser sobre a ONU, uma organização que foi criada para defender o mundo todo de novas guerras, possíveis conflitos, tá? Vou colocar para vocês aqui os slides para a gente seguir. Olha aí, é o capítulo 6 do livro de Geografia. Então, questões geopolíticas. A gente vai ver então qual é o papel da ONU, quando ela foi criada e para que ela serve. Tá? Então, ONU, organização, quer dizer, uma instituição, tá? De Nações Unidas, de muitas nações, de muitos países que se reúnem para uma finalidade. Qual seria essa? A paz mundial. Tá? E não só a paz mundial de conflitos de guerra, mas também assegurar que toda a população tem uma vida digna. A gente vai vendo isso. Ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo viu a necessidade de que acontecesse algo, né? Tivessem uma reunião para que assegurasse de não haver mais guerras. Então, 2 guerras seguidas, o mundo não estava mais preparado, não tinha mais condições de ter novas guerras. Então, foi criada essa organização para tentar manter a paz mundial. Então, os países vão se conversar e vão aí se entendendo para não ter mais guerras. E esse órgão, então, vai ser líder nesse sentido. Certo? Então, evitar uma terceira guerra mundial e conflitos dentro do mundo. Muitos países fazem parte dessa organização, tá? São 193 países membros, porém tem alguns líderes principais que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente. Então, eles estão aí na liderança, porque são os países mais desenvolvidos e são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial e que praticamente criaram a organização. Tá? Então, primeiro aí, que está na liderança, Estados Unidos, depois vem a Rússia, a China, a França e a Inglaterra, esses são os principais. Tá? E eles aí que tomam praticamente a frente das decisões, apesar de terem votações. Tá? A gente vê aí na imagem o prédio sede da Organização Unida, das Nações Unidas, que fica lá nos Estados Unidos, em Nova York, e a bandeira, tá? Da ONU. Então, a ONU tem um papel muito importante, né, mundialmente. Quais são os principais assuntos, né, citados, debatidos ali dentro da ONU? Qual, né, o papel fundamental deles? Como eu disse para vocês, manter a paz e a segurança, né, mundial, evitar guerras, desenvolver aí uma relação amigável entre os países, sempre na base da paz, da união, da conversa, de acordos, e não através de guerras e conflitos. E realizar uma cooperação mundial, né, para ajudar todo o país, todos os países, todo o mundo, em questão econômica, em questão social, em questão cultural, humanitária, né? A ONU, então, ela está ali também para garantir que toda a humanidade tem uma vida digna, que tem educação, saúde, alimentação, uma luta contra a fome, luta aí para desenvolver melhor a humanidade, tá? É claro que a ONU não consegue resolver todos os problemas do mundo. Ainda existe muita coisa, a gente sabe, para ser resolvida. Mas se não houvesse a ONU, com certeza o mundo estaria pior. Com certeza já teria acontecido muito mais guerras e a população estaria, né, com menos dignidade ainda do que já está. Então, a gente vê aí que a ONU tem fracassos, mas também tem sucessos, tá? Existem alguns fracassos em conflitos mundiais da ONU, por quê? Porque tudo que vai ser resolvido, existe uma votação. E nem sempre a votação favorece, né, o término de algum conflito. Porque alguns conflitos, infelizmente, muitos países, até membros da liderança da ONU, esses conflitos aí acabam
interferindo de um lado e de outro, aí um é contra, outro é a favor, e aí a votação não fica bem definida e acaba que não conseguindo resolver a situação. Ou eles tentam conversar com os países que estão em conflito, tentam fazer acordos, mas os países não aceitam a intervenção da ONU e os conflitos continuam. Então a ONU não tem aquele poder de chegar e resolver o conflito. Então é sempre com acordo, né, com conversa, e se não consegue resolver assim, não tem como a ONU agir, senão a própria ONU vai acabar criando um novo conflito, tá? Então, alguns casos que não teve aí grande sucesso foi a criação do Israel em relação aí ao combate de Israel e Palestina, tá? Então, foi criado Israel, mas o conflito permanece até hoje entre, né, os israelenses e os palestinos. E isso até agora não foi resolvido, tá? Na questão lá na China, o Tibete, lá na Turquia também, a nação curda, no Irã, na Síria, Iraque, também tem várias nações ali sem seu Estado, que querem independência e tem conflitos até hoje, e a ONU também não conseguiu ainda intervir, tá? Ainda não teve um acordo, tá? E aí a gente vai ver alguns sucessos também que existiram, tá? Independência da Bósnia e a Herzegovina, tá? Que se libertaram da Sérvia, teve ali um acordo, deu certo. E muitos outros lugares, no Sudão do Sul na África, o Timor-Leste na Ásia, tá? Então teve aí bastante situações que deu certo. Um caso que deu certo até que o Brasil participou, porque o Brasil, né, é um dos membros da ONU, e os países ficam ali disponíveis ou se, vamos dizer, se voluntariam para ajudar, tá? E o Brasil ajudou na questão lá do Haiti. Em 2004 até 2017 teve um conflito dentro do Haiti, um conflito ali interno, né, por questões políticas, e o Brasil acabou ali auxiliando, né, a controlar, né, liderou algumas missões no Haiti, e foi uma das vitórias da ONU. Eles conseguiram diminuir os conflitos ali, né, aquelas turbulências todas políticas, eles conseguiram ali dar uma amenizada, né, e tem melhorado algumas situações no mundo então, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho dos fluxos migratórios, tá? Então, por causa de muitos conflitos no mundo, que a gente viu que não acabou por causa da ONU, diminuiu, mas existem muitos, por causa desses conflitos, acaba tendo muita migração. Então, pessoas que vivem em países que existe conflitos, eles vão tentar ao máximo fugir desse conflito, tá? Então, muitas pessoas hoje no mundo buscam uma melhor condição de vida em outros países, tá? Então, elas vão abandonar suas casas, suas vidas dentro daquele país, da sua nação, e vão tentar buscar uma vida melhor em um outro país, tá? Principalmente pessoas da África e do Oriente Médio ali, regiões que tem muito conflito. Tá? Eles vão fugir para onde? Principalmente para países europeus. Alemanha e França são os principais, que são países bem desenvolvidos. Tá? E esses fluxos migratórios estão acontecendo o tempo todo e são cada vez mais intensos. Então a ONU se preocupa com isso também. Então, tentar diminuir os conflitos, tentar diminuir esses fluxos migratórios, que muitas das vezes causam muita morte, né? As pessoas que chegam nesse país, esses refugiados, eles são maltratados, nem sempre conseguem um emprego, né? Existe aí a questão da xenofobia, aqueles do país que não aceitam o migrante, né? Então, acontecem diversos fatores ruins nessa questão, tá? E sem contar que as pessoas que saem do seu país, às vezes, por não serem bem aceitos, não conseguem emprego, vivem em campos de refugiado, vivem em situação desumana, tá? Então, é uma questão muito triste que está acontecendo no mundo e que a ONU está tentando, né, melhorar essa situação. A gente vai ver aqui no mapa que essa ilha aqui que pertence à Itália, ela é um dos pontos também
né, de que recolhe e que muitos refugiados vão atrás, tá? E aí eles vêm pelo mar Mediterrâneo, tá? E essas rotas que eles saem da região aqui da Ásia, da África, e vão tentar ir para essa ilha, ou mesmo saem de suas regiões para tentar ir para a França, né, países da Europa, muitas das vezes eles vão em condições péssimas, tá? A maioria das vezes essas pessoas já perderam tudo que tinha, né? Não tem condições de pagar um avião para ir para outro lugar, então eles vão geralmente em navios superlotados, de difícil acesso, né? E tem muito naufrágio, muita morte na tentativa dessas pessoas buscarem um lar melhor para viver, tá? Então, uma situação muito triste, tá? Então a gente vai ver aqui que acontece milhares, tá, de pessoas refugiadas no mundo e milhares de mortes também, tá, desde 2009 nessas regiões de percurso perigoso. Outro país também muito procurado pelos refugiados, apesar de ser muito longe, é os Estados Unidos. Tá? Por ser um país bem desenvolvido, de primeiro mundo, isso atrai também bastante refugiados. Certo? Aí tem uma imagem aqui para vocês, né, que mostra muita gente, né, tentando ir para um outro lugar, tá? É um centro de imigrantes nessa primeira imagem, que as pessoas estão tentando aí passagens, né, ou lugares para ficar fugindo do seu país que está em situação crítica. Não fogem só por causa de conflitos armados, não, tá? Eles fogem também por causa que eles são perseguidos dentro dos seus países, devido à sua religião, devido às suas crenças, né? Devido à sua etnia, à sua raça ali, vamos dizer assim. Eles são perseguidos aí de várias maneiras e acabam tendo que fugir, tá bom? Então, olha ali, eles buscam, então, um trabalho mais digno, melhores perspectivas de vida, tá? E a ONU organizou um pouco disso, né? Ela fez ali os países que pertencem à ONU assinarem acordos que faz o quê? Que esses países devem aceitar uma quantidade de refugiados. Então, cada país tem a sua cota de refugiados. Então, cada país é obrigado a receber uma quantidade de pessoas. Porém, não são todos os países que aceitam e que seguem, tá, esses acordos. Que fazem até, aqui nessa imagem, ó, muros, né, protegem suas fronteiras para que os refugiados não entrem. Aqui nesse mapa, ó, a gente vai ver o que cada governo desses países, né, estão fazendo em relação a esses refugiados. A gente vai ver que a maioria não aceita, tá? E o próprio povo, né, dos países que recebem refugiados acabam não gostando deles. Por quê? Porque muitas vezes eles falam assim: poxa, já tem muito desemprego no meu país e ainda vem muita gente de fora e pega as vagas de emprego, né? Causando então um desequilíbrio no desenvolvimento do país. Então muitas pessoas não aceitam esses refugiados também por causa disso, tá? Olha lá, ó. Em geral acusados de roubar as poucas vagas disponíveis de emprego, tá? E de diminuir o valor da mão de obra. Geralmente também os imigrantes, esses refugiados, eles vão receber um salário mais baixo, eles não vão ser valorizados como os outros e automaticamente vai desvalorizando o salário da maioria da população, né? Porque acaba então as pessoas contratando os refugiados porque vai pagar um menor salário, e aí as pessoas do país acabam aceitando o menor salário para ter o um emprego também. Então, existe muitas consequências nessa questão de refugiados. Então, a ONU vai tentar, né, de todas as formas, tentar melhorar essa situação para esses refugiados. Bom, porém, fica muito difícil de cuidar de todos. Aqui embaixo a gente vê, olha, filas
né, de refugiados buscando melhor condição de vida, acampamentos para eles, que a mesma ONU, né, está aí ajudando, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, então tem um órgão dentro das Nações Unidas específica para cuidar dos refugiados, então eles estão ajudando aí da maneira que pode. Essa imagem aqui é aqui no Brasil, tá? Lá em Boa Vista, né? A gente recebeu bastante refugiados, principalmente ali da Venezuela, tá? Então isso está acontecendo no mundo todo, tá? Então essa comissão dentro da ONU que, né, beneficia ou tenta ajudar esses refugiados, eles vão tentar garantir que essas pessoas tenham direitos, né, de uma vida melhor. Ou, se caso elas quiserem voltar para o seu lugar de origem, para o seu país, né, de que ele saiu, a ONU também vai tentar organizar isso para que ele possa voltar, certo? Então, a ONU faz um papel muito importante dentro aí da humanidade, dentro do nosso mundo, para tentar organizar de todas as formas possíveis que as pessoas, a humanidade, tenham uma vida mais digna e justa. Tá bom? Isso aí, tentar aí equilibrar o mundo com um pouco de paz, né? Bom, em relação a esse capítulo, vocês vão fazer para mim a atividade da página 67 do livro de geografia, essa que aparece aqui, tá? São 5 questões, tem análise de excerto, de imagens, tá? Mas é bem sobre isso mesmo, a questão dos refugiados, a questão da ONU, essa xenofobia. Quem quiser pesquisar certinho o que é essa xenofobia, né? Que é aquela coisa de não gostar, né? De discriminar pessoas refugiadas, certo? Dentro do seu país. Se vocês fazem atividade aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar aí no WhatsApp, tá? Tchau, gente. Bons estudos para vocês.